Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é mais um episódio do TechCast, o podcast da Techris, uma consultoria de recrutamento especializado em recursos humanos, tecnologia e negócios. Como a gente sempre faz, vou me autodescrever. Para você que não consegue ou não pode ver essa minha linda carinha, sou um homem branco, cis, hétero, tenho mais ou menos 1,90 m, estou sentado, minha tradicional camisa azulzinha clara, uma grande tatuagem preta no braço direito, cabelinho curto, barbinha feita, fui ontem, lá no meu querido cabeleireiro, um óculos de grau preto, uma carinha sempre muito simpática. Na minha esquerda tem uma televisão com o nosso logo em laranja, escrito Techers, para você que não sabe pronunciar, é Techers mesmo, é difícil, erramos, mas é o que tem para hoje. Na minha frente, a minha ilustríssima, querida convidada Valéria Fernandes, com certeza uma das pessoas mais incríveis que eu conheci no RH, corajosa, extremamente profissional e tem uma visão muito atualizada da área de recursos humanos. É um prazer gigantesco ter você aqui. E foi a minha parceira também durante o breve período em que eu consegui ter tempo no 3 Tons de RH. Se você gosta do tema, curta, compartilhe e se inscreva no canal dela, porque é excelente mesmo. Valéria, muito prazer. Olha, não sei nem o que dizer, né? Depois de todas essas palavras, eu acho que é melhor até então, tá, foi legal, deixa eu ir embora. Bom, deixa eu então me descrever, me autodescrever. Bom, eu sou uma mulher branca, 1,70 m, cis, hétero, meus cabelos são loiros, nesse momento, a gente não sabe daqui a pouco o que vai ser, né? Compridos, e eu estou com uma blusa amarela hoje. Muito bom. Valéria, a gente vai ter muita coisa para a gente falar, mas eu gosto muito da sua formação, de como você começou. Sei que é uma longa história, mas faça da sua até então carreira uma curta história se apresentando. Conta para a gente um pouquinho, formado em quê, e ali as principais empresas e segmentos. Aí posso falar antes de qualquer coisa? Posso. Eu estou até um pouco emocionada de estar aqui. Não, porque é tão legal, né, poder estar dividindo novamente, né, essa fala, esse espaço contigo. A sua breve participação foi marcante e Obrigado. Vou dizer, a gente já espera que você volte. Voltarei. Espero muito. Assim que a agenda permitir, estarei lá para fazer parte daquela mesa inteligente. Eu acho que é isso que falta. Então, eu acho, quando você fala inteligente, né, a minha formação ela é um pouquinho diferente. Exato. Né? A minha formação é em exatas, eu me formei em engenharia mecânica de produção e comecei a trabalhar nessa área, trabalhei durante 4 anos e meio como engenheira, né? Só para ser pitoresco, normalmente eu nem falo sobre isso, mas o meu começo, ele foi até um pouquinho antes desses 4 anos e meio, eu fazia projetos de bombas hidráulicas e eu assinava os projetos de bombas hidráulicas. Olha, de onde veio isso? Olha que diferente, Qual né? era o teu contexto? Como é que você foi parar nisso, Valéria? Eu sempre gostei de matemática, sempre tive facilidade, né, para as exatas, para a área exatas, e aí uma coisa levou a outra. Eu achava que a carreira de engenheiro ia possibilitar uma série de situações, né, de oportunidades de trabalho, e era algo que me atraía. Eu gosto da situação de construção, reconstrução. Eu gostava de brincar com coisas de montar quando era criança, né? Não sei se isso tem a ver ou não, mas enfim, a carreira me atraiu. E eu trabalhei nessa carreira, só que eu tive, num determinado momento, um insight, né, que a gente tem, às vezes, no começo, porque eu não conhecia o mundo de recursos humanos. Ó, sendo muito sincera, eu nem sabia que essa área existia. Mas é normal até hoje. Você imagina no começo da sua carreira, tem muita gente que tem a menor ideia. Eu não tinha ideia, né? E quando eu comecei a perceber que você fazer manutenção no equipamento, você revisitar processos, você garantir a produtividade de uma indústria, por exemplo, que tinha uma necessidade de uma tecnicidade, de um preparo. Mas colocar a pessoa certa, né, para operar aquele equipamento, para gerenciar a fábrica, né, para ser o diretor de toda uma organização, era onde realmente fazia diferença. E eu trabalhei muito tempo numa consultoria, onde havia uma parceria com a área de recursos humanos, justamente
porque nós fazíamos toda a reestruturação e recursos humanos trazia os executivos, treinava. Eu comecei a ver a relevância de preparar bem as pessoas, né, de trazer a consciência para o seu papel. Então, quando eu reestruturava um processo industrial, se 100% de quem participasse ou de quem tivesse uma interação não conhecesse, realmente com detalhes, não só o funcionamento, mas por que é daquele jeito e não é de outro, nada dava certo. Comecei a ver, poxa, olha, entender o funcionamento de equipamentos, de processos é fundamental, mas sem a pessoa certa não vai. E eu percebi a relevância, de fato, de recursos humanos e percebi um espaço que precisava ser ocupado, que tinha uma oportunidade interessante. E mais, de influência também. Eu, desde o começo, eu enxergava recursos humanos como uma área de influência no negócio. Então, eu sempre gostei de construir, de organizar, mas eu sempre gostei de influenciar, né? Eu sempre gostei de liderar. E achava que recursos humanos tinha esse papel nas organizações, né? Ainda que eu estou falando de muito tempo atrás, o RH nem sempre tinha esse lugar na organização, mas foi nesse momento que eu tomei a decisão de migração e estou há 30 anos, onde passei por maior parte no segmento financeiro, mas tive também oportunidades em outros segmentos. Como é que foi para você, talvez nos primeiros momentos ou até hoje, você que disse que você é uma pessoa organizada, que gosta de processos, o ser humano tem que ter tudo menos processual. Como é que se lida muitas vezes com a subjetividade que o RH traz? Bom, eu tenho uma característica e eu acho que ela é importante de ser desenvolvida quando ela não vem naturalmente, né? Que é a visão sistêmica, né? Eu acho que, enfim, isso vem um pouco da formação também, né? O engenheiro, ele tem que entender o conjunto para poder mexer na parte, né? E quando você vai redefinir um processo, né? Ou você vai pensar um processo que talvez nem exista, você tem que primeiro enxergar o todo, para depois ir para o particular, né? Às vezes acontece de uma empresa, por exemplo, que está nascendo, ela existe a partir de uma semente que seria um pequeno processo, mas ela precisa desenhar o todo, ainda que vá começar um processo inicial. Então, eu acho que o que me ajuda bastante é essa visão sistêmica. Vou dar um exemplo. Quando você vai desenvolver um treinamento, que em tese ele vai para um grupo específico, pode ser para uma área, para um negócio, não é só desenvolver um treinamento, não é só desenvolver um assunto. Quem vai ser impactado, direto ou indiretamente por esse processo? Internamente, mercado, cliente, fornecedor e o acionista. Poxa, Valéria, mas para um treinamento? Sim, você não vai demorar horas pensando nesses impactos. Esse é um raciocínio natural, rápido. Hoje tem uma tendência, eu acho que muito clara, onde recursos humanos entende de gente. Felizmente, gente tem em tudo. Cliente é gente, fornecedor, né? Parceiros. Então, quando você pensa um treinamento, por que não? Poxa, mas aqui eu tenho a oportunidade de incluir outros públicos. O acionista sabe da importância desse treinamento? Qual a melhor forma de fazer com que esse treinamento ele seja mais barato, mais efetivo e que possa se autorreciclar mais rapidamente? Porque também tem isso. Você investe o dinheiro da organização e daqui 3 meses, infelizmente esse é o timing, aquele conteúdo já talvez não se aplique da forma que aplicava antes. Então, esse é o pensamento sistêmico. O que eu faço? Coloco sempre todo mundo na mesma página. Tem sido desde o meu início. Então, na minha primeira função em RH, quando eu era business partner de uma indústria, eu colocava até o segurança da fábrica para entender como aquela fábrica deveria operar.
Ah, mas por que o segurança? Sim, o segurança ele é fundamental. Se ocorre algum problema, ele tem que saber como é que ele pode contribuir, né? E, infelizmente, ainda existe no nosso mundo a visão por divisões, né? Existem algumas empresas que ainda trabalham em silos, mas eu não vejo isso como o nosso futuro, de verdade. Concordo com você. Essa questão do silo, de você muitas vezes ter uma agenda oculta, ela parte muitas vezes do RH, entendendo que algumas informações devem ser sigilosas e também muitas vezes a área de recursos humanos ela não consegue influenciar as outras áreas para que essas outras áreas mudem o seu comportamento. Inclusive, eu acho que a questão da não influência que o RH tem é um dos grandes desafios. E você sempre conseguiu ter essa influência. Nas várias passagens que você teve. Na sua visão, o que um gerente, um líder de recursos humanos, ele precisa ter, ele precisa fazer para ele começar a quebrar essa não influência que muitas vezes ele tem em frente às outras áreas, ganhar confiança? Olha, na minha experiência, cada caso vai ser um caso, não tem talvez uma regra única, né? Mas se eu pudesse buscar, primeiro olhar o outro, né? Ter uma leitura do que é relevante para o outro. E tem vários outros, né? Nós atuamos com muita gente. Então, entender o que é valioso para o presidente dessa organização, se for possível para o acionista, seria interessantíssimo, né? Para o conselho. E para todos os seus interlocutores, porque isso, de certa forma, dá uma leitura, ou uma primeira leitura do clima da organização, né? Muitas vezes o fato de ter silos ou não necessariamente tem a ver com o estilo de RH. Às vezes o RH chega, já existe, né? Só que a estratégia para, né, romper com essas barreiras, com esses silos, é que pode ser de RH. Ah, então eu vou fazer um projeto amanhã onde eu vou dizer, olha, silos não mais, abaixa o silo e não vai funcionar. Não vai funcionar. É sempre um processo de influência onde quase como se você chamasse o outro para dançar junto com você o tempo inteiro. Isso significa abrir mão de algumas coisas para você ganhar outras. Às vezes, a gente leva muito tempo para ganhar aquele espaço que você acha fundamental para dar um passo mais significativo. Então, tem que ter paciência, tem que ter estratégia, tem que comemorar pequenos, às vezes, passos que você consegue, avanços, né, que você consegue ter. E tem que gerar uma troca. Quem está na organização tem que sentir que está tendo benefícios. E benefício, gente, é pessoal também. Benefício, então, a pessoa tem que ver, falar, nossa, essa gestão de RH é maravilhosa. Por quê? Com certeza, ele percebeu que para ele está sendo mais interessante, está sendo mais olhado. Então, você precisa entender o seguinte, o seu chefe, ele gosta de aparecer um pouco mais? No bom sentido, gente, não estou, né? Ele gosta de aparecer. Encontre espaços para que ele possa colocar a palavra dele a serviço do seu objetivo. Ah, ele não gosta de falar. Bom, então vamos pensar numa outra estratégia. Reuniões pequenas funcionaria? Então, encontrar caminhos para você chegar no seu objetivo. Muito poderoso isso que você está trazendo para a gente, Valéria. E a frase de você ouvir os seus colaboradores, porque é uma frase comum de uma parte significativa dos convidados que nós temos, que na grande maioria das vezes são profissionais da área de recursos humanos muito bem estabelecidos e com a sua competência já comprovada pelo mercado, que é a empresa ou a liderança não ter preconceito sobre o que é bom para o colaborador ou não. Então, e conhecendo um pouco da tua história, eu sei que provavelmente você teve... Provavelmente não. Essa tua visão veio de uma experiência que você teve com marketing também. Sim, eu tive essa oportunidade. Eu acho que dentro da gente tem muita coisa. Exato. Né? Tem muita coisa. Eu acho que essa oportunidade de marketing, ela veio para mim quando eu comecei a mostrar também um pouco mais esse lado, sabe?
Eu tive várias situações na minha vida, mesmo ainda enquanto estudante, aonde eu criava formas, por exemplo, vamos conseguir uma grana para fazer uma festa. Tá, como é que a gente vai fazer essa divulgação? Não vamos divulgar assim ou assado? Eu tive um negócio meu e eu fazia todo o marketing e eu gostava, como é que eu divulgava? Então, são as oportunidades, às vezes, que trazem, né, essa forma de visão. Eu acho que o marketing ele está intrinsecamente ligado a recursos humanos, Bingo. porque tem a ver com comunicação, tem a ver com exposição. Não existe recursos humanos sem comunicação, né? E isso não quer dizer domínios, né? Não quer dizer necessariamente que eu precise ter essa área junto comigo, mas junto comigo sobre a minha liderança direta. Mas eu tenho que entender e trazer para trabalhar, né? Junto a esse foco, essa estratégia de atuação. Hoje se fala tanto, né, em marca pessoal, e não tem como, né, Edu, a gente não focar nisso. Se você está começando a sua carreira, já vai pensando. Se você é executivo e nunca pensou, aqui é um chamamento, né, que Exatamente. a gente faz para começar a pensar. Desde sempre eu entendi que a gente cria uma marca, mesmo antes da internet, a gente já criava uma marca. Então, você vê, aquela pessoa, aquele profissional, puxa, ele é bom de entrega. Aquele outro profissional, ele é bom de relacionamento, hein? Vamos chamar ele para trabalhar com a gente que ele vai trazer cliente. Aquele outro tem uma visão. Isso é criar a sua marca, né? E dentro da organização, você criando marcas dos executivos fortes, você fortalece a sua marca enquanto empresa. E como é que você consegue atuar assim, trazer isso para recursos humanos? Bom, qual que é a marca de um executivo? A trajetória, o que ele traz de contribuição no dia a dia, o que ele faz com a equipe dele, né? O que a equipe acha dele, né? Não tem como você, né, separar aí a função de recursos humanos também, né? Exato. E você tocou num ponto também que sempre que eu tenho a oportunidade, eu faço a mesma pergunta, que é a pergunta de $1 milhão. Na sua visão, o que é um RH estratégico? Eu vou te falar assim, né? A gente já se conhece há tanto tempo. Às vezes me incomoda um pouco esse jargão, não a sua pergunta, mas esse jargão RH estratégico. Eu não entendo qual área que não é estratégica dentro de uma empresa, gente. Não existe. Acho uma redundância. Eu acho que isso traz, assim, olha, é porque RH não é, então ele precisa ser. Puxa vida, se você está dentro de uma organização, e aí, até independe da sua cadeira executiva, ou você ainda está iniciando, você tem que pensar o negócio. Todos podem pensar o negócio, né? E aí não tem como não ser estratégico. O que é ser estratégico? Vamos lá. Estratégico é pensar sistemicamente, para ser, né, bem resumida. É você pensar tudo o que você faz, quanto interfere no bolso do acionista. Não vamos esquecer que normalmente é ele que paga o seu salário de todo mundo e que garante o futuro da empresa, né? Então, é fundamental que ele veja valor nesta organização. Você tem que pensar em todas as suas inter-relações na organização, no mercado. Quem hoje não é seu funcionário pode ser, quem hoje não é seu cliente um dia pode ser, ou o contrário, né? E os fornecedores podem tanto ser funcionários, amanhã pode ser cliente. Gente, não dá para separar ninguém de ninguém. Isso traz uma complexidade para o pensamento. E aí eu vou trazer mais uma, que é a temporal. O que você está fazendo hoje, qual que é a relevância daqui 2, 3, 4, 5 anos? E algumas vezes, e isso não é só para RH não, mas a gente vê anúncio de coisas, né, sendo feitas na organização que você rapidamente identifica que só vai servir para esse ano. Talvez meses, né? E são valores investidos e tudo mais. Então você tem que pensar em termos de tempo e sustentabilidade
Se tudo que você está fazendo, ele está construindo valor que não é só dinheiro, é imagem, né? Reputação, atratividade, enfim, uma série de coisas. É complexo? É, mas ser estratégico é lidar com complexidade, né? Ei, você trouxe aí uma série de conceitos e de argumentos que a gente não vê os seus colegas minimamente se preocuparem com isso. Visão estratégica, pensamento dos stakeholders, planejamento. É tudo que a gente não vê, né? Não sei se... eu acho que é aquela história do vende mais porque está fresquinho, é fresquinho porque vende mais. Eu acho que a gente vem ainda de um histórico onde recursos humanos não tinha espaço. Eu tenho uma visão crítica, eu acho que eu quero colocar isso, que é o seguinte: se você for ver o quanto vale cada executivo dentro de uma organização, a gente lida com isso o tempo inteiro, muitas vezes a remuneração do pessoal de recursos humanos, não digo que é todos os lugares, mas muitas vezes, ela acaba sendo inferior aos demais. Em torno de 15% a 25%. É isso. Isso no melhor dos casos, né? E por quê? Porque tem uma visão de que recursos humanos agrega menos valor. E eu até entendo esse raciocínio, né? Conta. Eu não vou gastar muito para algo que vai me dar um retorno menor. Então já tem uma premissa ruim. E aí eu acabo trazendo, às vezes, profissionais que não têm o preparo para essa função e que não vão ter algum dia. Todo mundo vai, mas talvez naquele momento não tenha. E aí a gente fica no círculo que não ajuda, que é o vicioso. Porque ele vai continuar não fazendo aquilo que poderia fazer, não dando o resultado que poderia dar, e vai continuar, talvez, desvalorizando aquela função. Uma outra coisa é que eu já vi isso N vezes, a organização não está contente com a área de recursos humanos. Ela dá para outra pessoa que não tem o menor conhecimento de RH. Porque a gente parte de uma premissa, né, Edu, que porque a gente lida com gente todo dia. Eu entendo de negócio e lido com gente, posso ser de RH. Eu conheço gente, mas... Não é tão simples assim, né? Olha, são tantas emoções dentro da área de recursos humanos e tem muitos conhecimentos que você precisa aprender. Não é que... Você vai ler, né? Não. Você não tem uma literatura sobre isso. Não, existem temas extremamente técnicos que você precisa conhecer. Mas alguém de outra área pode aprender? Qualquer coisa, né? Desde que você estude. Mas não é bem por aí que anda. Então você junta a área de RH acaba ficando uma área extremamente operacional, né? Contrata, demite, paga, enfim. Quando ela tem um potencial, olha, hoje a quantidade de informações que você tem na área de recursos humanos, com toda a tecnologia, né? E a inteligência artificial, dá para transformar em informações preventivas, né, para auxiliar no planejamento, mas assim, incrivelmente. Então a gente consegue, por exemplo, tendo um investimento com essas informações, prever quando que você vai precisar contratar alguém para uma determinada posição. Você imagina você ter clientes que cheguem para você e falem o seguinte: vamos começar a trabalhar as funções tal, porque daqui 6 meses eu vou ter uma lacuna. Maravilhoso. Inteligente, porque se você não tem uma pessoa sentadinha, isso é uma coisinha bem simples que eu estou falando, hein? Não é nada demais. Se você não tem uma pessoa sentada ali para uma determinada atividade, o acionista está perdendo dinheiro. Não, mas a minha área de recrutamento e seleção leva só 15 dias. 15 dias? Não dá para ser zero? Dá para ser zero. Então, eu sou da escola do zero defeito, qualidade 100%. É isso. Se dá para ser zero, vamos trabalhar sendo zero. Se dá para fazer melhor, vamos fazer melhor, né? E aí eu acho que a gente foi
desvalorizando um pouco a função de recursos humanos na organização. A ideia do 3 Tons de RH nasceu bastante sobre isso também. Há 4 anos atrás, e com os meus amigos, né, Roberto Carlos e Sérgio Nogueira, nós tínhamos essa conversa. Nós, muita experiência de mercado, a gente falava, pô, mas é tão diferente a vida real do que o que a gente vê, né, muitas vezes na mídia, nas redes sociais e tudo mais. A gente precisa trazer a vida real e valorizar a função de recursos humanos, trazer por um holofote recursos humanos. Então, eu acho que eu diria 90% do ideal, né, de ter esse, até hoje, né, 4 anos, você sabe que não é fácil, né, ter um canal ativo, é para tentar fortalecer mesmo quem trabalha com recursos humanos. Não é fazer folha. Acho que isso deveria já estar claro, né? Não sei. Valéria, você tocou num ponto interessante que me despertou a curiosidade. Quando você fez a transição ali de engenharia de negócios e veio para a área de recursos humanos, qual foi a área que você teve mais dificuldade dentro dos subsistemas clássicos, assim? Você falou, putz, eu não estou entendendo isso, ou isso talvez não faz sentido. Teve alguma área que você teve menos facilidade? Estou pensando mesmo, essa é uma pergunta tão diferente, nunca ninguém tinha me feito. Olha, eu já te falei que eu sou uma pessoa organizada. Sim. Então, quando eu fiz a migração, eu tive muita sorte, porque eu migrei numa fase que nós estávamos fazendo a fusão de 2 empresas. E havia muito investimento em recursos humanos e eu tinha algumas colegas que eram muito experientes, bem mais velhas, experientes, que vinham de uma trajetória de sucesso. E quando eu decidi que eu queria seguir nesse caminho, eu meio que grudei. E eu fui aprendendo com elas muita coisa. Eu era expert em processos, né? Projetos. Então, isso eu dividia, eu ajudava também a elas, mas elas me ensinavam muito. Então, eu meio que eu aprendi tudo meio junto. O que eu sentia na época era o tema remuneração, que na época era o mais técnico de todos, né? O menos, né, subjetivo. E aí, o que eu fiz? Eu falei para essa colega o seguinte, eu vou trabalhar para você. Nós éramos pares. E eu falei, faça os seus relatórios, vou te ajudar nos seus workshops, vou fazer para você o que você me pediu e você vai me ensinar. Então, meio que eu trabalhei um pouco mais, né? Eu fazia a minha e ajudava. Ela, querida, né? Até hoje, uma pessoa muito querida, que eu tenho alguma proximidade, a gente, né, mantém algum contato, mas eu aprendi junto com ela no dia a dia, e aí eu consegui rapidamente, né, aprender talvez a área que era a mais crítica. E nessa fase, eu criei a primeira estrutura de carreira em Y, onde eu aprendi ali, né, na hora, e que vou te confessar, eu nunca vi funcionando em nenhum lugar, só vi essa, tá? Aonde foi? Foi na VCP Celulose e Papel. Nós tínhamos a carreira em Y, onde um problema que nós tínhamos, rapidamente, diretor industrial, ele vinha de um grande especialista que poderia ser da área de papel de celulose, e para ele crescer dentro da organização, ele tinha que ter o cargo de diretor. Só que ele não era necessariamente alguém para esta função, mas ele era o expert, eu não podia perder essa pessoa. Então eu promovia, ficava com um péssimo líder, né, o tradicional péssimo líder, perdi um ótimo especialista, ficava todo mundo infeliz e ele ia embora. Rápido, fácil de resolver, vamos criar carreiras paralelas. Então, eu tinha o mesmo nível de diretor de indústria, de papel, por exemplo, eu tinha o equivalente ao especialista em papel. E a gente acabou criando um novo paradigma. Um vai cuidar de pessoas e o outro só de processos. P&D.
É isso. Pesquisa e desenvolvimento. Deixou todo mundo feliz, os resultados foram muito bons. Bom, e deve ter dado certo, porque hoje é Suzano, né? Foram, né, juntando empresas e parará. Hoje é a maior empresa, né, do mercado de celulose. Então isso deve ter ajudado em alguma coisa. Quando a gente fala de desenvolvimento de liderança, prioridade zero em todas as pesquisas que a gente vê de final de ano, de Gallup, McKinsey, passando pela Gartner. Por que sempre por que é sempre um desafio? E por que parece que o RH nunca consegue vencer esse desafio, que é o desenvolvimento de liderança? Bom, primeiro porque é uma escolha da própria pessoa, né? Então, aí uma dança, né, que você novamente precisa ter. Precisa oferecer os meios à empresa, à área de recursos humanos, e cada um precisa realmente querer. E tem de um tudo, né? Eu já vi de um tudo. Certa vez, um grande líder, nós tínhamos muito investimento num programa, investimento realmente significativo, virou benchmark no mercado, diferenciadíssimo. E de vez em quando ele me telefonava e perguntava assim: ô Valéria, porque ele acho que devia ver a planilha do custo, né? Ô Valéria, a gente está investindo X, mas isso aí está dando certo? E a minha resposta para ele, depois claro que não ficava só nessa, mas eu começava dizendo assim: olha, para quem está dando certo, está dando muito certo. Porque a gente tem uma regra que alguns aproveitam as oportunidades e outros não, por N razões. Desde o acho que eu não preciso disso, eu já ouvi muitas vezes, imagina, isso aí... E é o que mais precisa, geralmente, né? Quando a pessoa já acha que ela sabe tudo, eu já desconfio, né? Porque, enfim... aquele que não realmente, ele não tem perfil para ser um líder. Porque ainda hoje existe um pouco de confusão entre a gestão de um grande time, de uma grande organização e ser líder. E você pode ser um excelente gestor, tá? E dar resultados e ser ótimo para todo mundo, para o mercado, mas não necessariamente você é um líder. Ser líder é algo a mais. E é uma escolha pessoal, tem a ver com a sua vida, né? O que você vem fazendo em termos de autoconhecimento, de crenças. Ontem eu estava falando sobre isso, né? Como é que pode existir um líder sem crença? Você segue o que no líder? Ele é um grande especialista automotivo. Mas por causa disso, você não vai achar que ele é um líder, vai considerar ele um grande especialista. Se tiver um problema, você vai ligar para ele. Mas um líder você segue. Segue o quê? Pensamento. Crença dele. A crença dele. Faz sentido para mim isso que ele está falando. É isso. Né? Quando eu pergunto para você, quem que é um líder que você lembra? Tem N, né, no mercado. Pela fala. Você vai no Google, você encontra as falas, às vezes, Exato. né? Muita gente não sabe muito bem qual é a sua crença. Ele pega do outro, o que está na moda, a fala correta. Às vezes a sua crença nem é a mais popular, gente. Às vezes não é, mas é a sua crença, né? E eu acho que é isso que acaba faltando, né? Fica, para muitos, não chega, não cola. Mas para aqueles que colam, aqueles vão se tornar grandes líderes. E eu tenho aí, né, a orgulho, né, a alegria de dizer que muitos aí que eu tive oportunidade de ver ainda começando carreira, hoje estão em posições diferenciadas e muitos são líderes de fato. Eu acho que você tocou no ponto nevrálgico deste tema, que é um líder, para ele ser considerado líder, ele tem duas coisas em comum. De, sei lá, Jesus Cristo ao Bernardinho. Tem uma crença e seguidores. Exatamente. O que tem entre esses dois parâmetros pode ser muita coisa. Mas o líder, ele precisa ter uma crença, e ele precisa ter as pessoas que vão acreditar naquilo ali. E eu acho que é por isso que o desafio da área de recursos humanos ele é tão difícil. Porque existe uma parcela da organização, mas existe uma parcela muito grande da própria pessoa. Total. Total. E aí, Valéria, não dá pra gente traçar esse paralelo
Sem falar de que o líder hoje, na maioria das vezes, ele quer o bônus dele. Ele não quer o bônus das outras pessoas. E é por isso que não funciona. Tem essa questão de ideal, né, de propósito, de imediatismo, né? Exato. E aí fica, acho que para recursos humanos e para quem trabalha trazendo novos executivos para a organização, é detectar, né? Detectar exatamente esses perfis. E, novamente... Não tem certo e não tem errado. Não tem certo nem errado. E existem grandes gestores que fazem o seu papel e fazem a diferença. O que a gente está dizendo aqui é liderança. Por que liderança? Mas por que então? Então ficou com o gestor? Não, os gestores fazem diferença. Mas o líder, ele vai impactar um pouco a mais. O líder, ele vai garantir que o seu negócio talvez tenha uma vida mais longa. Perfeito. Que você tenha um impacto no mercado diferenciado, que você atraia, né? Que você garanta que as pessoas tenham motivos para permanecer, né, dentro da organização. E a gente sabe que hoje o desafio de atratividade, né, de atração de talentos, principalmente os jovens, é um desafio, né, também. Que é um tema que se fala muito lá nos 3 tons, que é atração, retenção, engajamento e desenvolvimento das novas pessoas, né? O que você acha que está acontecendo? Qual é a visão que você tem? E principalmente, tua visão prática como é que o RH resolve tantas gerações trabalhando ao mesmo tempo no mesmo lugar? Esse talvez, neste momento, seja um dos maiores desafios, né? Mas se a gente fizer aí um retrospecto, quando nós entramos no mercado de trabalho, nós também trouxemos alguns paradigmas novos, talvez não tantos, mas nós trouxemos também. E no início deve ter tido as suas dificuldades, né, para você, para a organização e tal. Cada nova geração tem que trazer uma evolução, é natural, né? O que está acontecendo agora é como as mudanças estão muito rápidas, nós temos várias gerações. E, infelizmente, o individualismo nos traz aquela questão do ego, né? Ontem mesmo estava lendo que o maior inimigo da carreira é o ego, e eu acredito totalmente. Porque você sempre vai achar que o seu ponto de vista é melhor, né? E esse é realmente o maior problema de tudo. Quando a gente começa a criar um estigma que já está criado, que a nova geração tem problemas, pronto, barreira criada. Então, vou ter dificuldades, não vai funcionar, eles não gostam de trabalhar, a gente ouve isso. Bastante. Não são comprometidos. Que é uma grande... Eu não vou dizer que é mentira, eu não vou generalizar, porque eu não conheço todo mundo. Mas a geração Z trabalha pra caramba. Mas, veja, comprometidos com o quê? Exato. Ele é comprometido com alguma coisa. Exato. Talvez não com o seu interesse. Exatamente. Ele é comprometido com o dele. Você conhece qual que é o dele? Exato. Você parou para ouvir, né? O que eu acho é que, assim, é o desafio de sair da sua única visão para incluir outras visões. Não tem como, né, você não pensar em diversidade. Eu quando falo diversidade, eu penso para mim vem a diversidade de pensamento como a primeira de todas, né? A gente tem outras, tantas irrelevantes, mas a de pensamento eu acho que é a que gera maior problema hoje em dia. Porque eu quero sempre achar que o meu pensamento é o melhor, porque trabalhar deste jeito é o certo. Errado é você, que quer trabalhar da sua casa, né? Como você quiser e tal. Não, tudo bem. Encontrar um meio do caminho que funcione e que, inclusive, possa ser melhor. Porque tem uma realidade. As gerações existentes, hoje, né, que já vem de muito tempo, tem prazo de validade. Fato. Então, vai ter essa necessidade, né, de criar novos processos para que as coisas funcionem. Sintetizando, assim, com muita simplicidade, o que eu acho. Não dá nem para começar a trabalhar esse assunto na organização sem reconhecer realmente os interesses deste grupo na sua organização. Porque também generalizar, dizer que toda geração Z é igual, você conhecer um na sua casa e acha que conhece todo mundo, não. Porque até o interesse de carreira que ele traz
já traz um viés diferente. Então você tem que conhecer o seu, né? E trabalhar junto com ele nessa construção, porque com certeza ele tem algum compromisso com alguma coisa. Com certeza. Precisa entender. E aí você mais uma vez traz conceitos poderosos, você se autoconhecer e estar aberto para conhecer o outro. Premissa básica, né? Premissa básica é você se conhecer com verdade, né? Porque pode até ter pessoas que falam, não, eu me conheço e tal, mas talvez você conheça aquela imagem que você gostaria de ter. Se conhecer significa investir basicamente a sua vida inteira tentando olhar para você com simpatia, com acolhimento, porque aqui ninguém sabe de nada, porque senão a gente já nem estava por aqui, né? Exatamente. Eu acredito. Então é um aprendizado constante, entender que você tem espaços que você nunca vai transitar tão bem e que você precisa do outro, né? E qualquer movimento que você faça tem impacto no outro também. Então é o cuidado, né? É você olhar para essa situação, mas ao mesmo tempo é de uma beleza que talvez a gente nunca tenha tido oportunidade de viver, né? Olha que interessante, né? Você está num lugar onde você tem contribuições e modos de enxergar a vida e o trabalho tão diferentes e que, de repente, vão trazer aí uma resultante, mas muito melhor do que o que a gente viveu até hoje. E uma resultante muito melhor, veja, não é custo. Não é que vou ter que ouvir, vou gastar. Não. Na verdade, essa resultante ela vai ser um motor propulsor, vai fazer esse negócio brilhar. Eu não tenho dúvida disso. É muito interessante, Valéria, acompanhar a sua fala, que você sempre traz uma linha de raciocínio muito lógica. Acho que é um componente comportamental seu, veio da sua formação, e você trabalhou muitos anos no mercado financeiro também, né? Verdade. Como é que um RH ele consegue sobreviver num segmento que é 0 e 1? O que você consegue trazer para a gente de melhores práticas para os seus colegas que trabalham neste segmento e têm dificuldades de convencer? Porque a gente sabe que é extremamente competitivo, tem uma visão de custos presente. Então, como é que você traz todo esse teu conhecimento para essa realidade que é objetiva? Monetizar tudo. Eu acho que se pudesse resumir também, tudo que você busca trazer de propostas tem que impactar positivamente ou em aumentar a receita ou em diminuir custos. É isso. Então, mas às vezes você vai precisar contratar alguém que tem um valor mais significativo. Calcula. Porque se alguém que é mais significativo em termos de remuneração, tem um impacto no custo neste ano, mas vai duplicar o seu resultado nos próximos anos, bom, então é um excelente investimento, né? Onde você consegue duplicar resultados. Então, recursos humanos, ele tem que fazer contas o tempo inteiro. Eu costumo dizer que desde que eu entrei no mercado financeiro, eu faço mais cálculos do que quando eu era engenheira, e a gente fazia bastante cálculo, né? Porque são cálculos diferentes o tempo inteiro. Quando você está na engenharia, são sempre planilhas mais ou menos semelhantes, porque você calcula e busca elementos que são diferentes, são variáveis novas para você chegar na equação. Então, se você quer convencer alguém no mercado financeiro de qualquer coisa, você primeiro precisa trazer estes números. Puxa, mas não é fácil. Não é. Não é fácil. Às vezes os números não ajudam também. Sim. Né? Eu já tive situações onde eu tinha orçamento zero. O famoso ABZ. Como é que você faz com orçamento zero? Então, você tem que usar toda a criatividade, né? Isso não é você, né? Quando eu falo você, eu estou falando uma equipe sempre, Sim. né? Você dividir o problema, né, com quem trabalha com você e chegar em alternativas e viabilizar alternativas. Não tem jeito, para mim isso nunca foi uma razão para nada. Então, vê lá, já tantas coisas que a gente fez com custo zero, base zero,
e que trouxeram resultados. E o mais engraçado, né? Quando você faz assim, dessa maneira criteriosa, gera um engajamento na equipe, a equipe se fortalece, porque ela vê que o impacto daquela ação, que poderia ser corriqueira, vamos falar novamente de um treinamento, ela tem um impacto muito mais longe, muito mais profundo. Aí a autoestima cresce, ela entende por que ela está fazendo, né, o que ela está fazendo lá, por que ela não vai para uma outra área? Não, porque aqui eu agrego valor ali no número que é mais relevante. Eu acho que é isso, não tem uma forma única, mas uma coisa é certa. Dados existem, tanto internamente quanto no mercado, hoje em dia para tudo. Já trabalhei em fases que você não tinha dado nenhum. A gente esperava 2 dias para ter informações internas, porque tinha que rodar à noite. Hoje você tem tudo on time. Então, dados você tem, do mercado você tem, né? De produtos, serviços você tem. Tecnologia tá para te ajudar. Então, não vejo tanta dificuldade. Valéria, quais foram os seus 2 principais projetos de carreira, aqueles que você mais se orgulha? Oh, meu Deus. Porque é duro, né? Porque se você fala de um e deixa de falar de outro, Exato. Talvez esse outro fique magoado, né? Mas os 2 ali, talvez uns 2 extremos. Vamos falar de extremos? Então eu vou falar de um mais lá para trás, assim, um pouco. Foi, assim, uma experiência incrível, né? Ter podido participar da história do ABN AMRO Real. Uma das grandes escolas de recursos humanos que o Brasil teve, formou muito profissional bom. Muito profissional bom que estão, né, no mercado. Espalhados por aí. Sim, no Brasil, fora do Brasil, ocupando posições muito relevantes. Isso dá um prazer, assim, de saber, fantástico. Bom, ali, tem toda a história da fusão que eu tive a oportunidade de participar, mas falando talvez da minha participação mais direta, teve uma ação que impactou muito o mercado, que foi um programa de desenvolvimento de lideranças que quebrou muitos paradigmas. Eu estou falando isso mais ou menos 2002, 2003. Então, quando você fala de coaching hoje, é algo muito comum. Sim. Mas imagina isso mais de 20 anos atrás, né? Não existia nem coaches. Exato. Aqui no Brasil ainda? Não existia. E aí nós desenvolvemos muitas parcerias. Então, assim, quando eu falo nós, é um nós grande, né? Mas eu tive a honra de ser a coordenadora disso tudo. Trouxemos profissionais super sêniores do mercado para desenvolver metodologias. Nós criamos propostas muito arrojadas para aquela época. Exemplo, nós tínhamos um site interno onde esses líderes eles postavam as suas experiências positivas e compartilhavam. Gente, era na época do Orkut, tá? Não tinha nada assim. Não tinha nem internet. Não tinha nada assim. De banda larga. Não tinha nada. E ali a gente criou uma comunidade que se ajudava. Porque isso é desenvolver liderança, né? Quando a gente fala lideranças, vem muito o indivíduo. Então, eu vou desenvolver aquele líder. Quando você desenvolve lideranças numa organização, só um líder não adianta. Você tem que ter todo mundo, ainda que informativamente, entendendo qual que é o papel da liderança daquela organização. Porque talvez alguns líderes não estejam no mesmo patamar. Sim, mas quando eles são envolvidos todos, eles sabem qual que é o nome do jogo. Então, nós fizemos muita diferença. E qual foi a pedra de toque nesse programa? O autoconhecimento. Nós tínhamos ali como propósito o desenvolvimento de dentro para fora, que é o que eu acredito. E foi a minha escola também. E eu vi a potência disso. Bom, e depois disso, vieram outras instituições, nem vou dizer o nome, mas que fizeram igualzinho, né? Quer dizer que funcionou. Muito. Bom, e foram, num primeiro momento, 650 líderes. Então, quando a gente fala assim, foram 10 líderes, 15, não, foi um grande movimento no mercado. E depois nós estendemos para mais 4.500 lideranças de toda a rede.
Foi realmente um movimento impactante para mim. E uma mais recente, se eu pudesse contar, eu acho que, assim, trabalhar no conglomerado Alfa, né? É uma grande honra trabalhar lá, toda a história, né, que o fundador ele criou. E foi uma experiência muito legal para mim, assim, me traz um carinho especial, porque eu tive a oportunidade de trabalhar ao mesmo tempo com dois braços de negócio, se a gente pudesse chamar assim, que é o braço das financeiras, empresas como um grande banco, era um banco médio, um grande banco, com todos os negócios, e empresas não financeiras. E aí, negócios totalmente distintos, então que vai desde indústria, serviços, aí hotéis, rádio, né, varejo, uma gama imensa. E o que a gente conseguiu construir? A gente conseguiu construir, em pouco tempo, uma cultura de gestão de pessoas. Estava perfeita? Não existe até, né? Mesmo aquelas que duram muitos anos. Mas foi uma cultura que ela perpassou todos esses negócios diferentes. Nós conseguimos ter equipes, então, equipe área financeira e equipes voltadas para cada um dos negócios, muito compactas. Quando eu falo equipes, parece que é muita gente, muito compactas, com um centro de serviços compartilhado, e ainda depois tivemos que criar uma holding, por quê? Como, né, o próprio mercado sabe, algumas organizações, né, passaram para outros acionistas, né, foram vendidas, né? Então, tudo isso, em poucos anos, engajando as pessoas, mantendo as pessoas ali em desenvolvimento constante, e hoje, assim, eu vejo, né, muitas delas ocupando posições diferenciadas também, tendo novas oportunidades, né, mesmo daqueles negócios que foram vendidos. Então, essas duas, assim, no primeiro momento, é o que me vem rapidamente. Mas tem um monte de história, hein? Com certeza tem, e eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você, Valéria. Se fala muito do autoconhecimento para executivos e alta liderança. A minha pergunta é: quais são os instrumentos que você indica para um executivo que deseja se autoconhecer? Puxa vida. Sei que tem vários, e eu quero que você traga todos esses, porque é um tema extremamente importante, extremamente relevante. Muita gente fala, mas poucas pessoas dizem o que fazer. Qual é o instrumento? Quem eu busco? É uma taróloga? É um assessment? O que é? Olha, sem querer ser superficial, tudo. É tudo. Eu vou dizer o seguinte, ó, para você se conhecer, você levantou de manhã, o jeito como você dá bom dia, né? Quem trabalha com você ou, né, a sua família, ele já sabe como é que ele devolve esse bom dia. Tem gente que é mais mal-humorada, tem gente que é mais simpática, tem gente que gosta de falar, tem gente que não. A forma como você se relaciona com o outro, como ele te devolve, né, o que você faz, né, a sua ação, a reação já deveria ser o primeiro feedback que você tem na vida. E a gente não presta atenção, né? Então, primeira, assim, diquinha mais fácil, mais simples. Se é casado ou tem filhos, não importa. Todo mundo tem pelo menos um amigo. Pega um dia essa pessoa e fala o seguinte: fala de mim. O que você acha que eu tenho de mais legal? Mas verdade, eu não vou magoar. Né? Fala, né, você, a sua esposa, o seu marido. Pô, ele esperou a vida inteira para essa oportunidade. Olha, seu casamento vai voar depois disso, né? Essas coisas simples. Simples, mas muito poderoso. Muito poderosa. Agora, você pode ler uma biografia. Uma vez eu fiz um vídeo falando sobre isso. Nossa, mas quando você lê a biografia de alguém, é muito poderoso, sabia? Porque você começa a identificar o que você tem igual e o que você tem de diferente, né? Quando você consegue, até pode colocar num papel, se você for uma pessoa organizada, porque você vai começando a se conhecer. Que interessante. Eu não faria assim. Mas eu faria igualzinho esse personagem, essa pessoa e tal.
Então você vai começando a ter, né, dicas, jeitos estruturados. Para mim, melhor é você ter alguém que te ajude, né? Alguém que te ajude um pouco mais dedicado a você, sem nenhum interesse, assim, né, em te bajular, em te agradar, em nada. E aí eu chamo tanto a possibilidade de um coach como de um mentor, né, para te ajudar nessa trajetória. E aí você pode ter instrumentos que eu gosto. Feedback de quem está a seu lado. Bem organizado, poderoso. Então ele vai perguntar com uma ferramenta 360, o que é que o seu chefe pensa de você, os seus pares, os seus subordinados e você. Nossa, surpresas incríveis vêm daí. Boas ferramentas de assessment, hoje tem até gratuitas na internet, então também ajudam. Nada é sozinho, mas junto com outras informações faz muita diferença. E você começar um processo com um profissional sério, preparado e que você se identifique, né? Tanto um coach quanto um mentor pode te ajudar muito. Você me perguntar qual que é a diferença e qual que eu prefiro? Qual a diferença e qual que você prefere? Eu estabeleço uma diferença talvez mais cartesiana, hoje a coisa está mais misturadinha, mas cartesianamente eu acho que o coach ele tem um foco específico de desenvolvimento de alguma área que você gostaria. Exato. E o mentor, ele é um pouco mais aberto, ele está sempre mais focado em você, no processo de carreira, no processo de evolução pessoal. Hoje eu prefiro a mentoria. Eu tenho alguns executivos que eu auxilio também, poucos, né? Mas eu tenho alguns. E é muito gratificante, tanto para quem recebe, quanto para quem faz, porque não dá para você não crescer junto. Com certeza. Né? Com esse executivo. Valéria, para a gente terminar essa nossa conversa, dicas de livro, série, o que você tem visto, que você gostaria de indicar? Puxa vida. Olha, não é novo, mas eu acho que tem tanto a ver com esse momento que a gente está vivendo, né? O livro Antifrágil. Eu acho que quando a gente entende qual que é o conceito, né? Porque a gente fala tanto de resiliência vem da engenharia, né? Um conceito faz todo sentido, que é você manter as características iniciais de um determinado material. O antifrágil, ele vai um pouco além. Ele fala de você melhorar as características desse material, o que, infelizmente, no mundo da física, da engenharia, não é possível. Mas a gente consegue. Então, você ter a consciência de que qualquer desafio que você enfrente, você consegue não só enfrentar, manter a sua identidade, mas melhorar, poderoso. Então, esse livro, para mim, você deve ter lido. Li. Vale muito a pena. Gosto bastante, e do mesmo autor, Arriscando a Própria Pele, foi o livro que me fez sair da onde eu estava e montar a Techers. Foi o livro Cabal. Talvez tenha sido o que me encorajou, de fato, a criar todo esse contexto e todo esse business que eu tenho. Porque eu acho que, conforme você falou, é uma escrita que tem muito a ver comigo, com os meus valores. É do Nassim Taleb, também. Este eu não li, mas eu vou ler. Leia, eu acho que é um livro mais provocativo que o Antifrágil, menor, mas ele tem muito poder ali, né? Eu acho que o Taleb, ele tem essa característica, né? Ele, por ter trabalhou muitos anos no mercado de business, né? De negócio, de riscos, então ele traz ali um ponto de vista muito prático sobre as coisas. Sim. E ele consegue, acho que de uma maneira muito única, unir um lado muito objetivo do nosso comportamento com a nossa subjetividade. Então, indico para vocês os dois, tá? Valéria, obrigado pelo seu tempo. Onde as pessoas te encontram? Prazer. 3 tons de RH, canal, tem no YouTube, LinkedIn Valéria Instagram. Fernandes. Instagram Valéria Fernandes. E é isso. E é isso. E é um prazer, nossa. Prazer é nosso. Maravilhoso. Não vi o tempo passar. Alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar, ou estamos bem pagos?
Sempre à tua disposição, Edu. Obrigado. Esperando você no Três Tons. É isso, 6 meses eu tô lá de volta. Para você que tá vendo a gente, tá ouvindo, muito obrigado. Não se esqueça, 3 Tons de RH. Curta, compartilhe, se inscreva no canal deles e no nosso também. Até semana que vem.